Eu sou Fernando Bosa, sou médico, sou pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz e do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Vou conversar com vocês sobre os planos de retomada e o cenário da Covid no Brasil e no Rio de Janeiro para os próximos meses. A epidemia no Brasil ela está completando um pouco mais de 100 dias e hoje o cenário nacional ele é bastante heterogêneo. Nós vimos alguns estados e regiões muito afetados pela Covid, e isso chama atenção especialmente a região norte, que foi especialmente afetada nesses meses que passaram. Em particular, as capitais como Manaus e Belém tiveram seus sistemas de saúde praticamente em colapso. E, por outro lado, as informações que vêm dos novos estudos de soroprevalência apontam que nessa região a população foi infectada pelo vírus com uma frequência bastante elevada. Além disso, a doença se expandiu para as regiões do interior desses estados e, especialmente, as comunidades indígenas e as comunidades ribeirinhas ainda estão sofrendo com o avanço da doença nessas áreas. No caso do Nordeste, a região do Ceará foi inicialmente afetada de forma bastante importante, outros estados da região, como o próprio Maranhão e, mais recentemente, o estado da Bahia. Agora, recentemente, Salvador, na última semana, vem tendo uma intensificação de casos, embora essas regiões iniciais, especialmente o Ceará, que foi afetado de forma importante nesse início, hoje já apresenta algum sinal de redução dos novos casos. No caso do Sudeste, onde a doença começou, especialmente nas regiões mais ricas das metrópoles de Rio e São Paulo, depois se expandiu em direção à periferia e depois em direção às pequenas cidades, a doença ela continua em progressão. Então, na capital do Rio e na capital de São Paulo, há algumas evidências de que houve uma redução de casos novos nas últimas semanas. No entanto, a progressão da doença nesses estados ainda se dá de forma importante em direção ao interior. Minas Gerais e Espírito Santo claramente têm expansão dos números de casos. A região do Centro-Oeste também vem tendo uma expansão significativa do ponto de vista de novos casos. O Distrito Federal, essa semana, declarou a calamidade pública e o estado de Goiás claramente apresenta uma expansão exponencial do número de casos. Em relação ao sul do Brasil, o sul do Brasil inicialmente fez uma contenção da progressão da doença bastante efetiva. O número de casos no sul do Brasil se mostrou menor em comparação com outras regiões, e mortes também. No entanto, há alguma evidência que no estado do Paraná há um crescimento recente no número de casos, e ainda em relação a Santa Catarina e Rio Grande do Sul também há um crescimento, embora numa quantidade menor do que outros estados. Então, focando o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro em particular, foram tomadas uma série de medidas pela prefeitura visando uma abertura das atividades. De fato, os nossos dados apontam que a atividade de Covid ela reduziu, mas não reduziu de forma muito expressiva. Continuamos tendo casos de Covid na cidade. Então, essa abertura ela traz preocupações. Nós vimos e temos acompanhado os dados de outros países. A China, um exemplo, recentemente Pequim voltou a ter casos. No caso da Espanha, por exemplo, novos casos na região da Catalunha. E, em particular, nos Estados Unidos, a Flórida e a Califórnia têm sido um exemplo de aumento de casos após a abertura. Então, em resumo, podemos dizer que houve um arrefecimento da doença
nessas capitais como Rio e São Paulo. A doença continua em progressão em outras regiões. Nos estados, tanto do Rio e de São Paulo, há uma progressão da doença em relação ao interior e essas estratégias de abertura, elas preocupam do ponto de vista de um incremento de casos que são esperados, especialmente no sentido de abertura do comércio e do retorno de determinadas atividades que estão relacionadas a maior proximidade entre as pessoas. Então, como recomendação, nós continuamos recomendando fortemente que as pessoas mantenham o isolamento social, que utilizem máscara, que tomem os cuidados necessários e que procurem manter as atividades que sejam essenciais e, se possível, trabalhar de casa quando possível. Se não é possível, estar atento, então, a esse contato próximo, especialmente nesse contato sem máscara. Obrigado.